Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre Pedro Páramo, do escritor Juan Rulfo. Eu quero começar falando que esse livro aqui foi uma ótima experiência de leitura para mim. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto do livro, então saibam que vocês estão assistindo a um vídeo de uma pessoa que teve uma excelente experiência com esse livro, tá? Eu quero dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira parte vai ser sobre o autor e também sobre a importância que esse livro tem. Eu vou me aproveitar aqui do prefácio desse livro, que inclusive é um excelente prefácio, eu achei muito rico, né? Enriqueceu muito a leitura. E a segunda parte eu vou falar um pouco sobre o que você deve esperar da leitura, né? Sem spoiler. Então eu vou falar um pouquinho só sobre o livro, para quem não gosta de spoiler, saber, né, de certa forma, um pouco do que se trata o livro, mas, né, sem ter muitos detalhes. A terceira parte é com relação às minhas considerações a respeito desse livro, sem spoiler. E aí vamos para a quarta parte, que eu vou falar, assim, mais sobre a história. Eu vou elencar alguns tópicos que me chamaram bastante atenção no livro, com spoiler, e também as minhas considerações com spoiler, certo? Eu vou me aproveitar aqui do prefácio, tá? Eu destaquei algumas partes aqui do prefácio que eu quero falar com vocês. Quem escreveu esse prefácio foi o Eric Nepomuceno, que é o tradutor desse livro, tá? O título do prefácio é Anotações sobre um Gigante Silencioso. O prefácio tem um prefácio e tem uma nota do tradutor também, ambos do Eric. Ele começa o prefácio falando assim: Juan Rulfo morreu no dia 7 de janeiro de 1986, na mesma cidade do México onde havia chegado em 1935. Aos 18 anos e na mais sombria solidão. Ele morreu com 68 anos, ele morreu de câncer. Passado esse tempo, ele continua sendo uma das poucas, quase únicas, unanimidades da literatura da América Latina. Ele é um dos autores mais estudados e reverenciados e um dos menos imitados. E isso é muito triste até, porque o livro dele é muito diferente, a escrita dele é super diferente, e apesar de muitos autores terem se inspirado nele, eu acredito que nada é parecido com isso daqui, então não dá para imitar de certa forma. É um livro bem único, então tem uma particularidade bem interessante. Só você lendo para entender que particularidade é essa, porque falar sobre isso é dar spoiler. Tem uma edição crítica nessa obra daqui, tem uma edição crítica muito conhecida, ela é imensa, tá? Ela tem mais de 1000 páginas e ela foi publicada em 1992. Vai reunir textos de estudiosos de grande prestígio e também vários depoimentos, inclusive de Gabriel Garcia Marques. Eu achei isso muito interessante. Esse escritor é uma espécie de ícone para os escritores de linhas, tendências, épocas e estilos completamente diferentes. Então, ele acaba sendo uma referência, né, mesmo para livros que não seguem a mesma linha desse daqui. De desejo do autor, ele só escreveu 2 livros, que foi um livro de contos chamado Chão em Chamas e esse romance Pedro Páramo. Também teve um terceiro livro que se chama O Galo de Ouro. Ele foi publicado por insistência de um amigo dele. Esse livro vai reunir textos que o autor escreveu sobre o cinema. Ele assumia a autoria de 2 e apenas 2 livros, que foi esse de contos, que foi publicado em 1953, que é Chão em Chamas, e o romance Pedro Páramo, que foi publicado em 1955. Tem uma parte aqui que o Eric coloca que é bem interessante, ó. Depois desses 2 livros veio o silêncio. Numa série de conversas que tivemos em diversas etapas entre 1981 e 1983, para um depoimento mais longo, que nunca se concretizou, ele falava de 1001 assuntos para voltar sempre à mesma frase. Eu tinha o voo, mas cortaram minhas asas. Perdi. Inclusive, o Eric fala aqui que ele jamais esclareceu esse silêncio dele, o motivo dele parar de escrever. E talvez seja até mesmo por si próprio. Talvez ele mesmo tenha cortado suas próprias asas. Ele fala aqui também que nunca houve na América Latina um escritor mais silencioso do que ele. E ele é considerado o maior escritor mexicano do século XX. Ele foi dono de técnicas de escrita especialmente audazes e modernas em seu tempo.
e com ela se tornou universal uma realidade local. Escreveu e revelou o mundo de seus fantasmas e esperanças, e assim nos revelou o mundo de todos nós. Eu achei uma parte aqui muito legal, na verdade curiosa, né? Porque ele diz aqui que até o fim de seus dias, o autor haveria de se lembrar que daquela primeira edição ele deu de presente aos amigos a metade, e a outra metade ele precisou de 4 anos para ser vendida. Então a crítica não foi muito de elogios para o autor, muito menos para sua obra. Não teve esse entusiasmo da crítica e também não houve uma multidão de leitores, não houve pessoas muito interessadas no seu livro. Ele se tornou uma das maiores obras do romance contemporâneo, talvez o melhor romance mexicano de todos os tempos, e que nelas nascia o primeiro escritor latino-americano a se transformar em um clássico ainda em vida. Ele também tinha um romance abandonado. Para finalizar essa parte do prefácio, o Eric fala o seguinte: Pedro Páramo se move entre diferentes tempos, em distintos planos narrativos, e em suas páginas rompem-se todas as fronteiras entre vivos e mortos. Há vários livros dentro desse romance conciso e contido. Uma história de amor desmesurado, desesperado e belo. Também uma história da injustiça, outra de vingança e mais um painel depurado e amargo da realidade social nos campos do México, de uma época imprecisa e por isso mesmo permanente. E também uma história, ou melhor, e também a história de um filho à procura do pai e de um povoado. Fica o silêncio aí. O que habita esse povoado? Outra coisa também que eu acabei esquecendo de falar é que o Eric falou aqui uma coisa que eu percebi na leitura do livro, que se refere às expressões populares que o autor coloca. E isso é porque o narrador é quase sempre um homem do campo, então tem uma coisa bem única, né? Uma forma de falar, né? No caso, a gente está lendo expressões mais populares, né? Que indicam esse tipo de narrador. E eu quero fechar com uma frase que foi, assim, impecável para mim. Um gigante que preferiu seguir a lição extrema, que indica que quando não há nada que efetivamente vale a pena ser dito, mais vale o silêncio. O que um leitor deve esperar desse livro? Antes de começar, eu acho o seguinte: se você quer entender a história de fato, claro que assim, você pode ler o livro tranquilamente, sem se preocupar em anotar nada. Mas a minha dica é que você tenha um papel ao lado para você anotar os personagens, porque você pode acabar se perdendo. São muitos personagens e são muitas linhas que o autor vai seguindo, né? São muitos narradores diferentes. Então, ora o protagonista narra, ora a gente entende que são memórias do Pedro Páramo, ora são narradores diferentes, então a gente não tem assim uma sequência cronológica bem definida. É algo bem confuso, principalmente no começo, quando você não está muito acostumado com o livro. Pedro Páramo é um realismo mágico, é um livro com uma forte presença de realismo mágico e também uma forte presença do regionalismo. Como eu já mencionei, né, no prefácio, é uma característica muito forte do narrador. Inicialmente, a gente já percebe que o livro vai tratar de uma trajetória. Uma mãe, antes de morrer, a mãe do protagonista falece, o filho de Pedro Páramo, e esse filho, por conta da sua mãe, a pedido da sua mãe, vai atrás do seu pai. E ela claramente diz que é para ele exigir o que é deles. Então a gente não sabe por que a mãe falou isso e nem o que o Juan Preciado, que é o nome do protagonista, vai encontrar. Logo no começo a gente descobre que Pedro Páramo morreu. O filho vai atrás de saber quem foi o seu pai, sendo que na verdade ele não vai poder encontrar com ele. E aí começa a trajetória de Juan Preciado. E é basicamente isso que vocês precisam saber sobre o livro, nada além. Agora as minhas considerações com relação a esse livro. Se você não gosta de nenhum tipo de spoiler, porque eu não sei se essas considerações que eu vou falar aqui, eu considero que são sem spoiler, mas caso você queira ler e depois assistir a este vídeo, eu acho que também é uma boa, tá? Eu vou pegar uma cola
aqui, porque eu tenho tudo anotado. Então eu vou falar brevemente as minhas considerações e vou aprofundar ao final do vídeo para quem quer um vídeo com spoiler. Uma das coisas mais importantes desse livro é o caráter de Pedro Páramo. O filho vai descobrir quem é esse pai e por que que ele é tão temido, por que que ele é tão respeitado, de certa forma, né? Ele é temido e respeitado. E são várias características que fazem Pedro Páramo ser uma pessoa odiada. Ao mesmo tempo em que ela é muito respeitada, é uma figura bem odiada. Então essa é a minha primeira consideração e que é um ponto-chave da leitura. Por conta, né, desse personagem ser uma pessoa muito respeitada, muito odiada, a gente vai entender algumas questões de poder. E o personagem, ele pode até ser atrelado a uma espécie de coronel, ou até mesmo, digamos, o dono das terras, tá? Porque é o que ele se considera. Um personagem também, que é um personagem muito, muito, muito interessante e que traz muitas camadas, muitas nuances, e que dá pra gente construir diversas críticas a respeito do período em que essa história se passa, é um padre. O nome dele é Padre Renteria, acho que é assim que fala. E ele é uma figura muitíssimo importante nesse livro, porque ele é uma representação não apenas religiosa, mas uma representação humana. A gente pode até considerar que ele é um humano trágico. Várias coisas aconteceram com sua família, e Pedro Páramo acabou sendo envolvido, né, nessas coisas. A gente vai entender esse padre que precisa dar o perdão aos seus fiéis, mas ele, como ser humano, ele, de certa forma, em alguns aspectos, também precisa ser perdoado. Então, essas questões religiosas também são bem interessantes. Questões de perdão, né? Não só de questões religiosas, mas assim, envolvendo a fé, envolvendo o perdão. São questões muito discutidas aqui e que realmente a gente consegue enxergar várias críticas. Outra coisa também, uma terceira consideração, ou quarta, né, digamos assim, é sobre o amor. A gente consegue entender como Pedro Páramo se comportava nas relações amorosas dele e também uma relação específica, né? Uma personagem aí que vai se destacar na vida dele, mas essa personagem é fundamental porque é uma espécie de fissura na vida dele. Bom, eu acredito que eu não tenha dado nenhum tipo de spoiler e agora vai começar a parte com spoiler, porque eu vou falar um pouco mais sobre a história e dar as minhas considerações falando sobre os acontecimentos em si. Então, se você já leu o livro, continue. Se você não leu e quer saber mesmo assim, pode continuar no vídeo. Mas se você não quer nenhum tipo de spoiler, o vídeo para você finaliza aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E agora vamos falar da parte com spoiler. Inicialmente, a gente já acompanha Juan Preciado, que é o protagonista, indo a Comala, porque ele vai atrás do pai a pedido da sua mãe. Ela pede para ele ir até o pai para exigir algo que é deles, para exigir tudo o que é deles, o que é de direito deles. Quando Juan Preciado vai atrás do pai, ele encontra Abundio, que é um personagem muito interessante. Ele se diz filho de Pedro Páramo também, e é exatamente aí que a trajetória de Juan começa. E é através desse personagem que Juan Preciado descobre que Pedro Páramo está morto. Tem uma frase muito interessante na página 28. O Juan Preciado pergunta: quem é ele? E aí o Abundio responde: o rancor em pessoa. E ele também se perguntava por que esse povoado parecia tão solitário, como se ele tivesse até mesmo abandonado, né? Parecia que ninguém morava nesse lugar. A partir daí, ele vai conhecendo também outras pessoas. A segunda pessoa que ele se encontra é com a Eduviges. Eu não sei se tá certo esse nome dela, mas ela vai contar que ela quase foi mãe de Juan Preciado. Ela se deitou com Pedro Páramo a pedido de Dolores, que é a mãe de Juan. Abundio também tem uma coisa muito interessante sobre ele, é que ele ficou surdo, mas ele era um grande conversador antes, então eu achei isso bem contraditório, bem interessante. Dando continuidade ao livro, a gente vai conhecer um pouco da infância de Pedro Páramo, né? Ele fala um pouco sobre sua mãe, sobre sua avó. A gente começa a perceber que esse lugar
tá cheio de ecos, e ecos de mortos, né? São as vozes dos mortos. E isso é algo que atormenta a própria consciência, como se fosse a própria consciência falando. Até a Edwiges fala assim: alguma vez você já ouviu o queixume de um morto? E aí o Juan responde: não, dona Edwiges. E aí ela replica: melhor pra você. A gente conhece também um dos filhos de Pedro Páramo, que foi o único filho que ele assumiu, que é o Miguel. Na página 51 a gente tem assim: há esperança, enfim, há esperança para nós, contra o nosso penar. Mas não para você, Miguel Páramo, que morreu sem perdão e não alcançará graça alguma. Também vamos conhecer o Padre Renteria, que eu já falei no começo do vídeo, e para mim ele é um dos personagens mais importantes da história. Ele é, assim, a presença dele é fundamental, não só para a construção da história, mas também para a construção de muitas críticas aqui no livro. O irmão dele foi assassinado e a sobrinha dele foi violada. Tem uma questão assim bem forte. Quem cometeu esses crimes foi o próprio Miguel Páramo, filho de Pedro Páramo. Por isso que o padre tem tanta raiva. O próprio Pedro Páramo fala com o padre, ele diz assim: o assassinato do seu irmão, que pelo que se rumoreja, né, então tem rumores de que foi cometido pelo meu filho, o caso da sua sobrinha Ana, que o senhor acha que foi violada por ele ainda nem dá certeza, ó, o safado. As ofensas e faltas de respeito que ele às vezes teve com o senhor são motivos que qualquer um pode reconhecer. Mas esqueça isso agora, padre. Pense e perdoe como talvez Deus já tenha perdoado. É fácil falar, né, querido? Uma das críticas que eu mais achei interessante no livro. Isso é na página 58. Não vou nem ler aqui nas minhas anotações, eu vou ler aqui no livro. O temor de ofender os que me apoiam, porque a verdade é esta: eles me mantêm. Dos pobres não consigo nada, orações não enchem barriga. E aí essas pessoas que são as mais ricas ficam querendo comprar o perdão. E ele, obviamente, como ser humano, ele se sente culpado por isso. Então tem muita culpa carregada nesse padre que dá tanto o perdão e que, no fundo, ele nem sabe se será perdoado. Outro acontecimento que também traz muita crítica, principalmente relacionada à igreja, quando uma personagem chamada Maria vai até o padre pedir para que ele salve a sua irmã, que é justamente a Edwiges, que encontra o Juan Preciado. A Edwiges, a gente descobre nesse ponto que ela cometeu, né, uma coisa que a gente não pode falar aqui no vídeo para não ser cortado, mas ela, né, cometeu tal coisa e a irmã dela vai até o padre para pedir que ela seja perdoada por isso. Porque aquele olhar se tornava valente diante da resignação. O que custava a ele perdoar, quando era tão fácil dizer uma ou duas palavras, ou 100, se fossem necessárias para salvar a alma? Que sabia ele do céu e do inferno? E, no entanto, ele, perdido num povoado sem nome, sabia quem tinha merecido o céu. Havia um catálogo. É como se fossem pessoas selecionadas, né, para receber ou não perdão. Então, isso aqui realmente é uma crítica muito forte à igreja. Conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que tem muitas associações a ecos, né, vozes dos mortos. Na página 71, esta cidade está cheia de ecos. Parece que estão trancados no oco das paredes ou debaixo das pedras. Quando você caminha, sente que vão pisando seus passos. Ouve rangidos, risos, umas risadas já muito velhas, como cansadas de rir, e vozes já desgastadas pelo uso. Você ouve tudo isso. Acho que vai chegar o dia em que esses sons se apagarão. E esta é a razão disto aqui estar cheio de almas, um vagabundear de gente que morreu sem perdão, que não conseguirá ser perdoada de jeito nenhum, e menos ainda se valendo de nós. Tem muito a ver com aquilo que eu falei, né, do padre, sobre essa questão de ter um catálogo, né, ter algumas pessoas que são selecionadas para terem um perdão e outras não. Então, quem não teve o perdão está aí vagando. Até mesmo a própria consciência da pessoa está falando mais alto e quer ser ouvida. Tem também um relato de incesto, que é uma parte bem pesada. Eu não vou me estender muito sobre isso, mas essa personagem, né, que se relaciona com seu irmão,
Eles dois se encontram com Juan Preciado. Essa personagem também conversa com o padre. E isso tá na página 84. Tem uma conversa aqui entre essa personagem e o padre. Ninguém poderá erguer seus olhos ao céu sem sentir-se sujo de vergonha. E a vergonha não tem cura. Pelo menos foi o que me disse o senhor bispo, quando passou por aqui faz algum tempo dando confirmações. Eu me pus à frente dele e confessei tudo. O narrador aqui, como vocês podem perceber, é a irmã, né? Aí o padre fala, isso não tem perdão. E ela diz, mas eu estou envergonhada. O padre fala, o que não é remédio. Ela fala, case a gente. E ele fala, aparte-se de mim. Aqui no livro tem muitos diálogos interessantes e que trazem mais profundidade, principalmente para o fato de o autor querer mostrar essas vozes. Então dá realmente para a gente sentir isso, que são ecos, que são uma coisa mais, um ar mais misterioso. E também tem a morte de Miguel Páramo, é uma parte da história bem importante. E tem um personagem chamado Fulgor, que é o administrador de Pedro Páramo, que ele fala o seguinte, ninguém fez nada com ele, ele encontrou a morte sozinho. Tem uma parte também, gente, ainda falando sobre Miguel Páramo, que é muitíssimo interessante, que é quando o padre fala sobre o nascimento de Miguel Páramo. Isso começa na página 105, tá? O padre chega para Pedro Páramo e fala que a mãe da criança faleceu dando à luz e que o filho era dele. O Pedro Páramo fala, e por que o senhor não fica com ele, padre? Aí o padre responde, com o sangue que está dentro dele eu não quero assumir essa responsabilidade. Pedro Páramo fala, mas o senhor acha mesmo o meu sangue ruim? Aí o padre responde, realmente sim, Dom Pedro. E o Pedro Páramo fala, pois vou provar que não é verdade. Deixe o menino comigo, sobra a gente que se encarregue de cuidar dele. E o padre responde, pois foi precisamente o que pensei, pelo menos com o senhor não lhe faltará sustento. Foi o único filho que ele assumiu. E esse diálogo com o padre é também bastante interessante. Um dos acontecimentos, né, um dos aspectos que o autor aborda, que envolve o amor, que é o amor de Pedro Páramo por Susana. Então, essa parte também é bem interessante. É um ponto da história também, que é um dos pontos mais importantes. E Susana é uma mulher que é tida como louca, né? Ela fala sozinha e as pessoas acreditam realmente que ela é maluca. Só que todo mundo percebe que Pedro Páramo gosta muito de Susana. E isso é algo diferente do que ele demonstrava pelas outras mulheres, porque ele já se relacionou com tantas mulheres, já violou tantas mulheres, e com Susana, a atitude dele estava sendo diferente. E aí, para fechar, tem a morte de Pedro Páramo. Na página 173, a gente percebe literalmente a cena em que ele morre. Sentiu que sua mão esquerda, ao querer se levantar, caía morta sobre seus joelhos. Mas não deu importância a isso. Estava acostumado a ver morrer a cada dia algum de seus pedaços. Viu como o jasmineiro se sacudia deixando cair suas folhas. Todos escolhem o mesmo caminho. Todos se vão. E aí, só para abordar um pouquinho as considerações, vou voltar, né, ao que eu falei no começo do vídeo, que é sobre o caráter de Pedro Páramo. Ele é realmente uma figura que ninguém consegue responsabilizar Pedro Páramo. Ele sempre sai impune de tudo que ele faz. Ele é literalmente o coronel, o dono de tudo aquilo ali. Outra coisa também bem interessante no livro é sobre o padre. Ele sabe que Miguel violou, né, a sua sobrinha. Ele sabe que Miguel assassinou o seu irmão. E a gente consegue perceber o quanto a igreja em si consegue ser dependente do poder secular. O padre distribuiu tantos perdões, mas no fundo, ele nem tinha autoridade moral, né, para dar esses perdões, porque ele mesmo estava em pecado. Então isso acaba construindo uma ironia estrutural muito interessante. Outra questão também, né, ainda envolvendo essa questão religiosa, né, questão de pecado, de fé, céu, inferno, a gente percebe que as almas estão literalmente vagando porque não foram perdoadas. A igreja é formada por esses homens que são corruptos, né? E são corruptíveis também. São homens frágeis que se corrompem assim por, entre aspas, muito pouco. E sobre Susana, eu achei extremamente interessante essa personagem, como eu já falei. Ela é literalmente uma fissura para Pedro Páramo. Inclusive, ela é tão interessante que ela é a única pessoa que se torna inacessível a ele, porque ele consegue dominar todo mundo, mas não consegue dominar Susana. Para finalizar, só pra gente falar aí dessa questão polêmica do incesto. Então, sobre essa relação incestuosa,
é muito interessante a gente enxergar como a vergonha e como o sofrimento vai, de certa forma, se distribuir de uma forma bem desigual em comparação àquelas pessoas que têm poder, por exemplo. Então, as pessoas que são mais vulneráveis têm muito mais dificuldade de encontrar esse perdão. E aí a gente consegue perceber que esses vulneráveis ficam presos e os poderosos acabam ficando mais libertos dos seus pecados. Gostei muito dessa leitura. Como eu falei no começo, é uma leitura que pode ser um pouco confusa no começo, mas não desistam, porque é um livro muito interessante e, inclusive, é um livro que eu gostaria de reler em algum momento, porque eu sinto que ele não entrega tudo de primeira. É um livro um pouco mais denso, apesar de ser bem curto. É realmente um livro para você refletir e para você acompanhar os ecos dos mortos. Então, eu acho esse estilo muitíssimo interessante e é algo completamente diferente de tudo que eu já li. Então, vale muito a pena dar uma chance. E se vocês já leram, né, comentem aqui embaixo, deixem aqui a opinião de vocês. E eu quero saber o que vocês acharam desse tipo de formato de vídeo, que é um formato bem diferente. E espero que tenha agradado e que eu possa trazer também mais sobre outros livros, né, outras leituras. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.